Pessoal, nos últimos 30 dias eu ganhei mais 100 mil reais trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Dá uma olhada aí nos meus resultados. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Eu também achava que ganhar dinheiro online seria muito difícil, mas os cursos do João Pedro com certeza te dão resultados similares a esses ou até melhores do que esse que eu estou mostrando aqui na tela. Então, se você acha que também tem capacidade para isso, eu te convido a experimentar. Eu acabo de encerrar meu dia de vendas e só hoje eu faturei R$ 2.857, sendo que só nesse mês eu já consegui faturar R$ 15.800. Ninguém melhor do que o João Pedro, que foi com quem eu aprendi, para te ensinar isso. Sul, gostou desse R? Rio Grande do Sul, tchê. Você tava tirando uma onda com sotaque, hein? Vocês Deixa o falam meu dos... sotaque. E os objetos importantes, né? Bem... Verdade, verdade. Vamos permanecer no Rio Grande do Sul? Bora. Quem está agora aqui com a gente, além do Rafa e do Lédio também, que vão aparecer no telão, tá aí, Paulo Luz, vice de futebol do Grêmio. Seja muito bem-vindo aqui ao Troca de Passes. E já para começar esse nosso bate-papo, Paulo, eu queria que você comentasse como está sendo esse trabalho conjunto com o Internacional. Estamos passando um momento de pandemia, mas no Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional estão retomando suas atividades de acordo com o protocolo, como a gente vem falando aqui, de acordo com o que o departamento médico tem pedido. E como que está sendo essa conversa entre os rivais do Rio Grande do Sul? Queria te escutar. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite, telespectadores do Troca de Passes. Minha saudação ao Pedrinho, ao Lédio, ao Rafael. Realmente é um momento de muita dificuldade, né, Karina? E o retorno do futebol aqui no Rio Grande do Sul, protagonizado pelo Grêmio Internacional, ocorreu realmente através do cumprimento de todas as determinações das autoridades sanitárias, tanto do Estado como do próprio município, e cumprindo rigorosamente com os protocolos que as nossas áreas especializadas, as nossas áreas médicas, através de uma participação, inclusive, de muitas conversas, de muitos diálogos com outros clubes do país, especialmente com o Dr. Pagura, que é o chefe médico da CBF, e trabalhamos em conjunto também no sentido de fazermos um retorno com toda a segurança, com toda a responsabilidade que os nossos funcionários, os nossos atletas, e até com um paradigma, né, para a sociedade do Rio Grande do Sul, e como também, de certa forma, como nós somos pioneiros nesse retorno, para também demonstrar que é possível fazer isso com muita consciência, com muita responsabilidade, obedecendo a todos os nossos critérios, né? E cumprindo com todas as determinações das autoridades sanitárias. E nisso, certamente, nós trocamos informações, tivemos processos conjuntos de trocas de opiniões entre os profissionais da nossa área médica, os profissionais do co-irmão, porque estivemos sempre juntos também nesse Comitê Nacional dos Clubes, que se reuniram e vem se reunindo, né, semanalmente com médicos de todos os clubes brasileiros, sob a coordenação da CBF. Aproveitando para dar uma informação, que o Paulo está aqui participando com a gente, vice de futebol do Grêmio, assumiu em fevereiro. Eu acho importante a gente posicionar, você que também está assistindo o Troca de Passes, a situação no Rio Grande do Sul, que é totalmente diferente em relação ao Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós mostramos o prefeito Crivella já disse que no decreto ainda não é possível que aconteça nenhum tipo de treinamento esportivo aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Portanto, não existe essa possibilidade. No Rio Grande do Sul, o decreto permite a retomada de atividades esportivas, como está acontecendo com o Grêmio Internacional, mas com restrições nas áreas de bandeiras, porque eles dividiram o estado em regiões com essas bandeiras. E as bandeiras laranja e amarela significa que os clubes podem realizar treinos em locais abertos e com 25% dos trabalhadores. Então, como disse o Paulo Luz, tudo isso está acontecendo de acordo com a lei, digamos assim, né? com o governo, com o governo, com a prefeitura, tudo alinhado. Acho que é importante quem está acompanhando Troca de Passes entender que aqui a gente não toma um posicionamento, a gente, na verdade, traz informações, embasamento para vocês. Não há nada irregular. Né?
Exato, não processo. não há nada irregular. O nosso papel social é esse, como jornalista, a gente investigar isso. A minha pergunta para o Paulo, boa noite, Paulo, é até na questão Boa noite, que Pedro. eu já usei aqui muitas vezes, né? Para que se não tem data prevista, né, para um reinício do campeonato? O protocolo usado pelo Grêmio, a gente percebe que é um protocolo com muita estrutura, né? Toda estrutura da grandeza do Grêmio para fornecer para os atletas. Mas a questão é que existe também um outro protocolo, né? Quando você tem um jogo pela frente, você usa um protocolo de treinamento para chegar naquele objetivo. Como você não tem data, os preparadores físicos eles vão ter que usar um protocolo bem diferente, porque você não tem um objetivo físico para alcançar, você não tem uma meta. E alguns preparadores físicos que eu conversei, os atletas de grandes clubes, eles têm um espaço que eles conseguem fazer os treinamentos online de uma forma muito boa. E o treinamento que tem sido feito pelos clubes que retomaram as atividades, o ganho é de 5% a 15%. Quer dizer, é muito pouco com relação a esse treinamento que é feito online. E aí eu até pergunto para o Paulo, qual a perspectiva, assim, se não tem data prevista, como é que é o protocolo, não o protocolo de prevenção, mas o protocolo como objetivo? A gente vai treinar isso para chegar no tal dia, estar preparado dessa forma. Pedro, eu te respondo fazendo a seguinte contextualização. Primeiro, nós estamos fazendo todo esse cumprimento sempre com aquela ideia que é o que nos nutre, que é a responsabilidade com a integridade física e com a saúde dos nossos atletas, dos nossos funcionários e da sociedade como um todo. Então, isso é uma premissa. Segundo, realmente a Karine colocou bem, a situação do Rio Grande e dos estados do Sul, e a gente lamenta todas as perdas, mas nós estamos realmente nesse controle através das bandeiras, e a nossa situação hoje no Rio Grande é de bandeira laranja, é uma situação controlada. Então, uma capital como Porto Alegre, nós hoje fechamos e lamentamos todos, sentimos muito, ficamos pesarosos, mas nós chegamos hoje a 25 óbitos em Porto Alegre e a menos de 200 no Rio Grande do Sul. A Federação Gaúcha de Futebol, com os 12 clubes, preparou um protocolo, e há uma perspectiva, há uma luz no final do túnel, que na segunda quinzena de julho ou no início de agosto, existe a possibilidade, esse plano foi já encaminhado ao governo do Estado, foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado para homologação, ao Ministério Público Estadual e à Secretaria-Geral do Ministério atrelado, o Ministério dos Desportos, ao Ministério de Cidadania, para que esses órgãos todos deem a sua aprovação, a sua homologação. Se isso houver, nós teremos condições de, possivelmente, ter algum horizonte de retomarmos a disputa do Campeonato Gaúcho no final de julho ou, possivelmente, talvez em agosto, desde que a gente consiga manter os controles e a pandemia aqui no Rio Grande do Sul siga no estágio atual eu não diria de satisfação ou de algum conforto, mas equilibrado e controlado. Não é? E mais, o retorno aos treinamentos, Pedro, a gente sabe, nós estamos fazendo com toda a moderação, com todos os cuidados, obedecendo todas as regras e de forma muito intercalada. É um treinamento realmente muito progressivo, porque nesse momento nós estamos fazendo só um recondicionamento físico muito, muito gradual e muito leve. Se eventualmente o sul do país e o Rio Grande principalmente, nós tivermos a partir da próxima semana, ou mais na virada do mês, a bandeira amarela, nós seremos liberados para começar os treinos mais com bola, os treinos coletivos, treinos técnicos, táticos. E por que nós fizemos isso? Porque atletas, e você foi um atleta muito reconhecido e apreciado no futebol brasileiro, você sabe que um atleta que ficar 90 ou 120 dias, mesmo que faça algum treinamento físico à distância, ele vai perder muito seu condicionamento. Então, a volta deles também é a volta com a sua cultura, com a sua atividade fim, que é jogar futebol. E eles estão voltando para um ambiente que eu posso assegurar para vocês, com todos os cuidados, e Porto Alegre tem um destaque nacional hoje, que não há lugar mais seguro, possivelmente, do que o estádio, o CT de treinamento do Grêmio, do próprio Corrimão, para os nossos jogadores estarem protegidos. E eles estão passando por um processo de avaliação médica rigoroso,
por um processo de avaliação comportamental e psicológica, eles estão voltando para a sua cultura, que é jogar futebol, estão passando por um processo nutricional. Então, quer dizer, todos esses cuidados, e também estamos oportunizando que eles tenham uma convivência social, que é muito importante nesse momento para atletas de alto rendimento, que estão acostumados a jogos, a todo esse ritmo que o futebol lhes apresenta. Ô Paulo, só para emendar já a segunda e deixar aí para o LED e para o Rafa, foi muito bom o teu esclarecimento e isso até abriu uma oportunidade para uma outra pergunta. O Grêmio e o Inter, ele tem essa estrutura e as equipes pequenas provavelmente elas não vão ter todo esse staff que o Grêmio tem e provavelmente vão iniciar ou retomar os seus treinamentos depois do Grêmio. E tendo a possibilidade de um reinício de um campeonato, eles estariam em desvantagem porque começariam a treinar depois. A federação, ela vai dar algum tipo de suporte com relação à prevenção da pandemia para os times pequenos, porque vocês têm toda a estrutura para prevenir. Os times pequenos provavelmente não vão ter. A federação, você sabe se ela vai dar algum suporte para esse retorno? Pedro, esse protocolo que eu me reportei há pouco foi enviado para as autoridades, prevê toda essa condição das mesmas seguranças preventivas que nós estamos proporcionando a nossos atletas, que seja proporcionado também aos co-irmãos, aos times do interior do estado. Sim, a Federação Gaúcha tem essa perspectiva e certamente o reinício das atividades ou da disputa do campeonato gaúcho passa por toda essa condição de também se estabelecer esses protocolos, talvez não com a mesma qualidade ou, enfim, com o rigor e com as condições que o Grêmio Internacional tem, mas certamente dentro de condições que também preserve a saúde, a vida, enfim, a integridade dos atletas, dos dirigentes e dos funcionários dos clubes do interior. Paulo, só diz aí que você não pode atender agora o telefone, não. Não adianta ficar ligando. Alguém ligou, Paulo, para falar assim, ó, dá uma dura no Pedrinho aí, Paulo. Não adianta ficar ligando que o LED e o Rafa também querem perguntar. LED, contigo. Pois é. Paulo, boa noite. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Por favor. O senhor falou sobre o prazo que o futebol gaúcho está trabalhando para o estadual. Eu acho muito razoável. É um contraste com o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, querer voltar na segunda quinzena de julho ou até agosto me parece muito mais lógico, né? Mas, enfim, cada um com seu cada um. Agora, ok, estadual. E qual o aceno que vocês receberam ou imaginam que receberão da Conmebol sobre Libertadores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, economicamente, o Grêmio é um clube bem estruturado financeiramente, mas que talvez pensassem numa negociação no meio do ano de algum jogador para fazer caixa. O Grêmio tem Everton, tem Matheus Henrique, por exemplo. São jogadores valorizadíssimos no mundo inteiro. Até que ponto essa pandemia vai retrair esse mercado de transferências e pode atrapalhar um pouco os planos do Grêmio nesse sentido? Lédio, eu começaria pela resposta da Conmebol dizendo que nós entendemos que é realmente a disputa mais difícil de ser viabilizada, porque nós precisamos que as fronteiras sejam abertas, nós precisamos que os aeroportos estejam em disponibilidade, precisamos de voos, enfim, de toda essa logística para uma disputa que envolve 10 países, né? E nós temos algumas situações de problemas muito graves em alguns países sul-americanos, né? Com a pandemia também em larga escala, com muitos óbitos, uma situação muito difícil, como é a situação principalmente dos estados do sudeste brasileiro, aí do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Amazonas, e lá em Fortaleza, não é? E principalmente Fortaleza e alguma coisa também em Pernambuco. Então a gente vê com muita dificuldade, mas a Conmebol essa semana anunciou que ela fará a disputa e que possivelmente inicie esse ano e que ela possa se encerrar adentrando 2021. É uma expectativa, mas a gente tem assim a consciência das dificuldades. Quanto ao que você fala da nossa estrutura, e o Grêmio realmente é um clube consolidado, com uma estrutura financeira
né, vinha bem sólida, né? E nós, nos últimos 4 anos, tivemos superávit, e tivemos agora mesmo em 2019, um superávit pouco inferior a 2018, mas que foram de 22 milhões, temos um superávit de 122 milhões nos últimos 4 anos, mas a crise afeta todos, né? Porque praticamente sem entregar o nosso produto, nós estamos tendo todas as nossas receitas praticamente obstruídas, porque nós não, isso obviamente que vai comprometendo os nossos patrocinadores, vai comprometendo os nossos créditos, enfim, todas as receitas, a falta da atividade esportiva na própria arena, né, reduziu sensivelmente a aquisição por parte dos nossos associados dos nossos produtos esportivos nas nossas lojas. Hoje as únicas vendas que nós temos é via internet, e tivemos uma perda substancial, né? E também uma outra receita importantíssima que nós temos, que é do quadro associativo, e que também nós temos tido um decréscimo significativo, apesar do nosso torcedor ser muito fiel e o Grêmio tem uma torcida muito engajada. Mas o Grêmio foi o primeiro clube brasileiro, a gente tem essa consciência. No dia 16 de março, nós lançamos um plano de contingência, até o dia 30 de junho. E tomamos todas as providências, inclusive nós somos o primeiro clube brasileiro a realizar uma negociação com os nossos próprios atletas, num processo assim, muito elevado, de muita maturidade, de muito entendimento, e que a gente aqui quer dizer que nós ficamos sensibilizados com uma forma assim, consciente, responsável, e o entendimento que os nossos atletas tiveram para nos ajudar nesse momento de dificuldades, acertando aí uma situação especial nas verbas, nos seus direitos de imagem, né? Você também fala, e isso é uma necessidade, nós não sabemos como o mercado vai se comportar, porque enquanto os campeonatos não voltarem num ritmo mais acelerado, principalmente na Europa, mas em outros países, a janela só vai ocorrer em julho, se nós tivermos os campeonatos europeus funcionando. Se os campeonatos não estiverem todos, e a gente entende que isso será postergado, a janela poderá ficar para agosto ou até para setembro. Nós, realmente, para cumprir com as nossas metas orçamentárias, nós temos consciência, e o presidente tem dito isso, nosso presidente Romildo Bolzan, que conduz todo esse processo, tem dito de forma muito cristalina, nós precisamos nos desfazer de algum atleta. Não é? Mas isso vai acontecer no momento adequado e no momento que também nós tivermos a perspectiva de termos compradores interessados nos nossos atletas. Rafa, está contigo a bola. Boa noite, Paulo. A minha pergunta vai um pouco na direção do que foi a conversa com o Pedrinho, porque eu queria fazer tipo um paralelo entre essa retomada, né? Mesmo que a gente fale que o Rio Grande do Sul tem um número baixo de casos, tem um estudo, por exemplo, na Universidade de Pelotas, que fala numa subnotificação considerável, né? Então, assim, eu queria que vocês traçassem pelo menos uma ideia do quanto vocês pesam que é fundamental, né? Essa retomada das atividades, e o quanto isso está alinhado a uma pressão por retomada dos jogos, especificamente, né? Num cenário que ainda é um cenário um tanto quanto desconhecido, mesmo no Rio Grande do Sul, que não vive como os principais estados do Brasil, mas tem uma situação de difícil diagnóstico, né? Já que há um sem número de casos não notificados. Olha, Rafael, nós temos plena consciência, e isso quando eu falo que há essa hipótese, essa perspectiva de haver um reinício no final de julho, início de agosto, é sempre considerando que nós tenhamos segurança absoluta de que os processos sanitários e todas as referências das nossas autoridades sejam integralmente cumpridas, não é? Agora, o que ocorre? Nós temos também responsabilidade com um clube da dimensão do Grêmio, do próprio Coirmão e outros clubes brasileiros, que essa respeitando sempre o aspecto da saúde, de preservar a vida, mas que são também atividades, né? E hoje mesmo nós tivemos um decreto, que nem sei se já foi publicado no Diário Oficial do município, mas as notícias é que Porto Alegre, diante desse estágio que nós vencemos, inclusive áreas importantes do comércio, áreas de bares, de restaurantes, enfim, de algumas atividades, estão sendo flexibilizadas. Então, a nossa pressão aqui, o nosso ambiente é um pouco diferente do resto do país, não é? Então, é com esse sentimento de muita responsabilidade que nós temos, assim, a
perspectiva, a possibilidade de se manter-se esse equilíbrio, esse controle, sem que realmente, porque se nós tivermos aqui também um ápice muito grande, certamente as próprias autoridades vão vetar isso e vão criar, vamos dizer, nós estamos na bandeira laranja. Se e no final de semana passada nós tivemos 2 regiões aqui com a bandeira vermelha. Essas regiões estavam proibidas de qualquer prática. Se eventualmente nós formos para a bandeira amarela, aquilo que eu disse, nós podemos flexibilizar mais. Se nós voltarmos para a bandeira vermelha, talvez nós tenhamos que fazer um retrocesso. Então é um processo que nós estamos caminhando de acordo com as perspectivas e as possibilidades que toda a condução desse processo vem sendo feita pelas autoridades no sentido de realmente dar os caminhos e criar as condições, e nesse momento as condições que nos apresentam é a possibilidade, e nós entendemos que era propício voltar a realizar essa convivência, esse processo cultural e fazer essa retomada que a gente fez de forma muito consciente e muito responsável. Muito obrigada pela tua participação aqui, Paulo. Seja sempre bem-vindo. Quando tiver mais informações ainda para esclarecer, por favor, o espaço é seu. Se cuide e um bom trabalho mesmo, né, nesse momento tão delicado e tão difícil. Muito obrigado, Karine. Agradeço a oportunidade e a possibilidade de participar de um programa de tanta audiência, de tanto prestígio nacional. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom descanso. E bom descanso também para o... Mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize. Olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade.